há uma educação sexual maior através da pornografia e das performances sexuais, que muita gente condena, mas eu absolutamente não condeno. Muito pelo contrário, acho até que o sexo de todas as pessoas acabam melhorando do que já foi no passado, né? Com essa diversidade de pornôs, e também acho, né, não é nem achismo, é realmente baseado em certas pesquisas que mostram que não é verdade que as pessoas ficam mais agressivas com o sexo pornográfico. O que acontece é uma acomodação. Os adolescentes olham aquilo, tentam copiar, fazer a performance, tomar o tadalafila antes da velhice. Mas depois isso se acomoda. O sexo passa a ter um componente erótico, amoroso, bastante interessante, e com o tempo as pessoas satisfazem umas às outras nos casais. Quando isso não ocorre, há os divórcios. Há uma acomodação muito grande nesse sentido, e a preocupação é mais uma preocupação que ainda tem restos moralistas. Bem, principalmente do feminismo, né? Porque a pornografia objetifica a mulher. Objetifica a mulher como? Uma boa parte da pornografia são posições sexuais que são universais, que são comuns, né? Bem, a questão toda é que, por conta dessa democratização do ato sexual, aumentou o número de aquilo que as pessoas chamam de ai, quebrou o meu pau, né? Gente, o pênis propriamente não quebra. Ele teve osso no passado e alguns animais mantêm esse osso. Mas no caso do homem, o osso desapareceu e há apenas um componente que envolve, né, as partes que são infladas de sangue, que é um componente fibroso. Há fibras, né, que, de certo modo, mantém uma capacidade de invólucro do corpo cavernoso quando ele enche de sangue. Quando há um rompimento dessas fibras, aí sim as pessoas dizem: o meu pau quebrou, né? E realmente há um rompimento dessas fibras. Isso tem ocorrido mais, porque as posições têm variado mais, porque as performances têm sido mais exigentes. Bom, o que é? O que acontece? Bom, primeiro que acontece um estalo, como se fosse um rompimento mesmo daqueles esportivos, né? Um rompimento de ligamento, faz toque, né? Então, quando você escutar um toque, saiba que a mulher que está com você, ela quebrou o seu pau, né? Bem, mas você não vai escutar este toque e ficar esperando a dor. Ela vem imediatamente, e ela é imensa. Ela é da ordem do rompimento de ligamentos, né? Da ordem de uma dor muscular e logo em seguida, obviamente, o murchar do pênis de modo humilhante, digamos, no mínimo. Agora, o que faz acontecer isso? Muito difícil acontecer isso na tradicional posição papai e mamãe. Porque essa tradicional posição do acoplamento do homem sobre a mulher, com as pernas semi-abertas,
é o mais seguro. Mas, obviamente, que nenhum casal hoje em dia vai ficar nisso, a não ser que as pessoas estejam com... né? A nossa situação de educação sexual, como eu disse, implica em outras performances. Bem, a mulher de 4, na posição do dogging, né? Na posição cachorrinho, com o homem de joelhos penetrando a mulher, né? Implica aí já no maior perigo, né? A possibilidade da não concatenação de movimentos. E por incrível que pareça, 29% das quebraduras de pênis são nessa posição, principalmente se, né, o homem percebe que a altura dos joelhos dele na cama não está boa e ele quer subir sobre a mulher, ficando de pé, né, porque ele é um pouco menor que as pernas da mulher, ou ele não ajeita. Aí já, nessa outra posição, a probabilidade de um estouro nas fibras penianas já se amplia um pouco mais. Agora, metade dos casos, gente, do sujeito chegar no hospital com o pênis dobrado, porque dobra, cai, né? Onde a fibra se rompe, cai. Fica um pênis que, ao chegar em qualquer local, a primeira coisa que ele quer não ver, né, é uma enfermeira, é uma mulher, uma médica, né? Porque ele chega derrotado, ele não chega caído. Ele chega quebrado, ele chega com a cabeça caída, né? E ninguém quer se apresentar, né, em qualquer lugar assim. E se é um pênis pequeno, né, murcho, então, ele fica só parecendo uma torneirinha. Bom, então, há o efeito psicológico traumático que, associado à dor, faz com que a pessoa depois nunca mais queira nem não encontrar absolutamente ninguém daquele hospital que o atendeu. E, efetivamente, qual é a posição responsável por isso? Bom, gente, é uma posição que, nos últimos anos, tem se convertido numa coqueluche, numa preferida. Por quê? Porque é aquela posição chamada cowgirl invertida. Não é a posição da mulher sobre o homem, de frente para o homem, de modo que ele possa, penetrando, deitado, curtir os seios da mulher, né? E também visualizar o gozo dela pelo rosto, pelas expressões da boca, né? Que é uma coisa bastante interessante. Agora, é invertido, né? Ela sobe no homem e dá as costas para o homem, para empinar o bumbum, de modo que o homem possa ter um recorte pornográfico do ânus subindo e descendo, enquanto o pênis penetra a mulher. Essa posição, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, ela é perigosíssima. Há uma coisa que a literatura médica indica, que é o seguinte: qualquer movimento não coordenado e a mulher arrebenta, quebra essas fibras através do osso pubiano. Em outras palavras, ela dobra o pau do cara para frente, né, fazendo com que a cabeça dele baixe de uma vez pelo final, né, pelo final do osso entre as pernas, o osso pubiano. Esse osso pubiano, gente, olha, ele é efetivamente o demônio do homem, o demônio do homem. Se ele pega, né, porque aí vem,
né, da ideia do homem fazer pequenos movimentos, né, que ajustem este cavalgar. Mas quando o homem quer fazer grandes movimentos sem ajustar o cavalgar, desconcatenado com o movimento da mulher, é a hora que ela, tentando dominar o homem, põe o osso pubiano e toque! E lá se vai o seu pau para quase sempre, porque há conserto, né? Há conserto, é claro, os médicos vão fazer um trabalho, que aí é um trabalho quase que de primeiros socorros, para que as fibras possam voltar, há todo um procedimento especial para isso, ela realmente volta, né? Mas há um período de convalescência muito grande, não é pequeno, onde há a possibilidade de você amanhecer hora ou outra com chifres, porque a mulher realmente não aguenta a sua criatividade só com língua e dedos, etc, né? Ela quer um pênis, e aí sempre ao redor do seu ambiente há um pênis sobressalente. Às vezes você não fica sabendo, às vezes você fica sabendo, mas estando com o pênis nessa situação, né, ou em outras palavras, estando com o pau quebrado, os gaviões se aproximam para ficar com a carniça. Veja só, então, as coisas se passam, né, nos seus cuidados pré-coito, é de um gosto, né? Um gosto não exagerado pela cena pornográfica. Quanto mais você gosta da mulher como né, no seu conjunto de aspectos, menos perigo você corre. Quanto mais você está fixado em cenas pornográficas, por exemplo, essa cena pornográfica de você ver a traseira da mulher, principalmente porque ela tem aqueles 2 furinhos nas ancas, né? A mulher de traseira bonita, ela tem aqueles 2 furinhos na traseiro da anca, né? Que quando ela faz um movimento voltado para você, é o êxtase total, né? E também dela, porque ela sabe que ela está agradando. Mulheres que têm seios muito feios ou tal, né, preferem essa posição. E os homens se fixam neste quadradinho ali, onde o ânus faz aquele movimento do mar, né? É quase que uma espécie de um... Porque, na verdade, gente, tudo isso, gente, é incrivelmente primitivo. Primitivo tanto no sentido da filogênese, quanto no sentido da ontogênese. Porque tudo isso, gente, todo prazer alcançado, todo objetivo do sexo, nesse sentido, é ritmo. É ritmo. É ritmo. É um movimento ondulatório que tem a ver quando nós, enquanto tecidos, enquanto outros seres que se desenvolveram e deram origem ao mamífero ou ao homem moderno, são seres da água. Nós somos seres filogeneticamente vindos da água. O homem é um ser anfíbio, dizia o Peter Sloterdijk. Agora, do ponto de vista ontogenético, aí não é preciso muita imaginação arqueológica para saber. Basta você saber de onde você vem, da barriga da mãe. Ali também você está sob ritmos do líquido amniótico. Então, por 2 motivos, os prazeres, tanto filogeneticamente quanto ontogeneticamente, são, né, produtos de uma evolução, de um bem-estar, de uma segurança dada pelo ritmo. Então, tudo que no sexo for um reprodutor de ritmos, ele vai dar prazer para você. Não é propriamente o próprio pênis e a própria vagina que dão prazer. É eles ritmados. Sem ritmo, eles não lhe dão prazer. E é isso que eu estava falando no começo da minha exposição. Se você pensa que o sexo vai ser violento,
vai coisificar a mulher e etc, etc, é simplesmente porque você não sabe que aos poucos os corpos vão procurar o prazer e cada vez mais, em 80% dos casos, para mais, o prazer vai ser dado pelo ritmo, pelo encontro do ritmo. Daí o fato de que, ao contrário do que as pessoas pensam, o sexo bom é o sexo de parceiros que já são parceiros velhos, e não a fantasia de você encontrar alguém e você faz sexo com alguém desconhecido, é uma fantasia apenas, ela não pode ser realizada, nem deve, porque não vai sair coisa boa daí, né? Não vai sair coisa boa daí. Pode às vezes até dar a impressão que é boa diante do sexo ruim que você tinha, mas o sexo bom é o conhecimento dos dois parceiros, porque eles buscam um ritmo comum e eles buscam aquilo que o Peter Sloterdijk também falava, né? Que é este ritmo a dois, que é a ressonância. A ressonância é você atingir o outro te atingir em movimento ritmado. Aí você tem o prazer, e justamente aí o perigo de você ter a cabeça do seu pau em posição, né, caída por um ato brusco diminui bastante. Gente, tudo isso que eu disse são coisas que nós podemos ter quase que de graça, embutido nos nossos corpos, né? Como uma espécie de playground pessoal. Eu diria também que esses órgãos nossos, né, tanto o pênis quanto a vagina, eles têm uma propensão ao ritmo. Eles têm uma propensão ao ritmo. E outras partes do corpo podem se adaptar, podem também estar propensas ao ritmo. Você veja que o beijo de língua também é propenso ao ritmo. Você veja que o olhar do homem para a mulher, da mulher para o homem, também é propenso ao ritmo. Você não vai namorar alguém e fazer assim, ó, fica piscando, né? Os olhares têm que ter uma cadência, né? Perceba também que quando você passa a mão numa superfície, né, massageando a mulher ou vice-versa, também o que conta é o ritmo. Então, essa ideia do ritmo, de nós temos origem aquática em duplo sentido, é que dá efetivamente o prazer. Não é que ele dá o prazer, é que esses ritmos nos trazem o tempo da segurança. E por isso é que eles são cultivados depois como prazer. E é gozado, né? Que quando você sai deles, é que você corre o maior risco. Você pode falar assim, professor, mas que vídeo só considerando o lado do homem? Não. É que veja, o lado da mulher, ele é mais comentado, né? Dores vaginais, não secreção, incapacidade de abocanhar o pau com a vagina, e gozo profundo ou gozo clitoriano, tudo isso é popular, né? As pessoas passam a vida conversando sobre isso. Agora, eu quis chamar a atenção que num mundo altamente masculino, ou para algumas pessoas o mundo do macho, é claro que não vai se comentar aquilo que atinge o macho, que é efetivamente a impotência e a quebra do membro. Agora, a impotência é outra coisa, né?
aí realmente a incapacidade de você bombear o sangue para o interior da cavidade peniana é simplesmente magicamente resolvida pelos remédios atuais que foram descobertos aleatoriamente, né? Remédios com outros objetivos e depois serviram para o nosso pau. É isso, gente. Tudo isso só nós podemos curtir, né? Bolsonaro não curte, ele não sabe o que é isso, ele só recebe, ele foi educado no banheirão do exército, lá ele só sentiu a penetração alheia e agora ele está lá no hospital voraz, precisando da penetração alheia, e ela só é feita por uma sonda que vai buscar o cocô dele, que ele não faz. Tadinho, né? Daqui a pouco a gente volta.